Se você está aqui, é porque já ouviu falar, já jogou ou já assistiu Five Nights at Freddy's. Mas você já se perguntou quem criou essa história e como um jogo foi parar nas telas grandes do cinema? Será que o filme foi tão ruim assim? Relaxa que desse vídeo não terá spoilers. Quer saber de tudo isso e muito mais? Bora pro vídeo! Salve, salve rapaziada, aqui quem fala é o João Gelado, dono do canal Detalhes Animados. Esse vídeo tem uma pegada um pouco mais diferente, porque é um dos vídeos que eu gravei há muito tempo atrás e acabei não postando. Então espero que vocês gostem, eu sei que o meu conteúdo é de animação, mas eu queria expandir pra filmes também. O que vocês acham disso? Comenta pra mim. Quem criou Five Nights at Freddy? Eu acho que daria pra criar um vídeo inteiro sobre esse cara. O nome do criador da história e o jogo de Five Nights at Freddy é o americano Scott Cawthon, de 45 anos, nascido no Texas, e é o lugar que ele vive até hoje. Ele é casado, tem 5 filhos, e um fato muito interessante e importante sobre ele é que ele é um cristão. Guarde essa informação que vai ser bem importante ao longo do vídeo. Começou sua carreira ali com 13 anos, quando ganhou seu primeiro computador e também ganhou uma engine de jogos na época chamado Kill It and Play. Após isso, ele continuou seus estudos e seguiu para uma carreira como criador de jogos, game design, assim como você queira falar, nos anos 90, tendo trabalhado em vários, quando eu digo vários, é vários jogos. Em 2021, criou o estúdio de animação chamado Hope Animation, que onde basicamente eram animações cristãs baseadas na Bíblia. Dad, who do you say Jesus is? Some say he's just the son of a carpenter. Others are saying he's an old prophet come back. But I say he's the savior. Tá, mas onde Five Nights at Freddy surge no meio disso? Scott chegou a uma época da sua vida onde criou uma devoção em só participar de projetos de animações e jogos cristãos. E a consequência disso é que seus jogos e suas animações não davam uma quantia boa de dinheiro para sustentar ele e sua família, criando uma frustração enorme, fazendo ele largar até a sua fé temporariamente, onde chegou até mesmo a questionar a existência de Deus, onde ele largou seus projetos e foi trabalhar em outras coisas como web design, programação para empresas, motorista de caminhão e até caixa de supermercado, para poder pagar suas contas. Mas ele ainda sentia aquela paixão que queimava dentro do peito dele, querendo fazer jogos. Foi aí que ele reatou seu relacionamento com Deus, sem querer dinheiro ou fama, nem nada em troca. Voltou a desenvolver os seus jogos, mas dessa vez não só com a temática cristã, mas com outros gêneros, outros tipos de história. Mas não deu muito certo de começo, pois os comentários da Steam falavam que os jogos deles eram feios e que parecia um jogo de terror, pela estética que ele gostava de fazer os seus jogos ali em animação dos anos 90. Ele frustrado, querendo largar tudo, mas ele pensou, ué, se parece um jogo de terror, por que não fazer um? Foi aí que ele teve a ideia e fez o Five Nights at... Não. Ele criou um jogo dark, chamado Bad Trip Waiter Calculator, com uma pegada mais dark, que não foi muito bem de novo. Mas foi aí que ele teve a ideia de criar Five Nights at Freddy. Tá, mas como o cara foi de um jogo cristão para um jogo bizarro? É uma pergunta que eu também me perguntei. Qual foi a inspiração que levou ele a fazer uma história tão doida como aquela? Bom, nos anos 80 e 90 era bem comum alguns restaurantes para crianças ter aqueles famosos animatronics. Sim, eles realmente existem. Sendo o mais famoso deles, Chuck E. Cheese, que é bem famoso hoje em dia ainda, onde servem pizza e várias outras guloseimas. E sim, um show de animatronics, que cantam e dançam. Se liga! Bizarro, né? Baseado nisso, Scott decidiu criar uma história bizarra usando esses elementos. Tá, mas por que esse jogo estranho fez tanto sucesso? Simplesmente por pegar uma ideia comum, que animatronics dão medo, com um novo estilo de jogo de terror. Pra quem já jogou algum jogo de terror, normalmente você sai andando pelo mapa quando aparecem bichos na tela e você tem que correr atrás deles, ou eles correr atrás de você e você tem que tentar fugir no mapa. Mas esse jogo não. É um jogo que você fica parado em uma sala, vendo várias câmeras, esperando que os bichos vão em sua direção. Até então era algo que nunca tinha sido visto até então. Você ficar parado e os bichos vinham atrás de você? Scott percebeu que seu jogo era realmente assustador quando seus filhos, até então seus beta testers, ficaram extremamente assustados com o jogo.
mas mesmo assim não achou que o seu jogo iria fazer tanto sucesso, até porque ele teve muitos e muitos fracassos. Quando postou seu jogo na Steam em 2014, se tornou um viral, onde milhares e milhares de youtubers começaram a fazer vídeos sobre o jogo, jogando o jogo e amando ele realmente. E se tornou um grande sucesso. Tá, mas o vídeo não é sobre o filme? Em 2015, a Warner Bros. Anunciou em abril de 2015 que comprou os direitos do jogo para adaptar para filme de cinema, que chegou até ter uma galera nomeada para cuidar do filme e produzir ele. Alguns anos se passaram e em 2017 Scott falou que tinha dado uns BO no filme dele, falando que tiveram que voltar a estaca zero, mas tinha esperança que o filme ainda ia rolar. Depois foi para uma nova produtora chamada Bluestone Productions, que deu uns rolo em questão de roteiro, onde Scott pediu ajuda da comunidade do Reddit para poder adaptar a obra dele, para trocar uma ideia do que o público queria e tudo mais. Em 2018 anunciaram que o filme sairia em 2020, mas adivinha, foi adiado de novo. Em 2022 o negócio engatou de vez, o Matter e o Junk como principais, até o Salsicha, e começaram as gravações do filme, onde terminaram em 2022, e recentemente lançaram em 2023, agora no Halloween. Tá, mas no título do vídeo tá falando se o filme foi horrível. Bom, depois do lançamento do dia 31 no Halloween, tivemos uma chuva de críticas negativas vindo do pessoal especializado em cinema. Mas a verdade que ninguém fala é que esses críticos só gostam de um filme chato que ninguém foi assistir, né, mano? É doideira. Com uma nota de 30% no Rotten Tomatoes. Mas, na crítica geral do pessoal comum, tá aí com uma nota super boa. Tá, Taco, mas o que você achou sobre o filme? Cara, eu particularmente gostei bastante, eles trouxeram muitos elementos do jogo pra dentro do filme, a história foi muito boa, mas um pouco mal dirigido. Em algumas cenas que deveria ter mais peso, a diretora não colocou esforço necessário, faltando uma trilha sonora ali pra dar aquele peso. Tivemos alguns pequenos furos do roteiro também, mas acontece porque a história do jogo é ampla e tudo mais. Mas também teve alguns erros bem graves, como uma trilha sonora mal usada, ou como uma pessoa foi ali, né, de berço, e não explicaram muito bem o que aconteceu e ninguém deu falta desse personagem no meio do filme. Pra mim, foi muito bom a atuação dos personagens, dos atores que interpretaram aqueles personagens. Só aquela guria de cabelo loiro, aquela policial que eu achei chata pacas, velho, enrola demais, mano. E achei que naquela cena final, daquela transformação, deveria ter mais peso. Mas como os animatronics foram usados pra fazer as crianças, foi uma sacada bem legal que eu achei da história. Eles retrataram bem legal. E nós temos que lembrar que o filme teve um orçamento de 20 milhões de dólares. Normalmente filmes da Marvel custam aí 200 milhões de dólares, pelo menos. Eu gostei o que eles fizeram com o que eles tinham na mão. Pra mim foi muito bom. O engraçado foi ver o pessoal mais novinho gritando no cinema e tudo mais. Porque esse jogo não é muito da época deles, né? Pelo menos não os primeiros. Mas eu gostei que eles têm bom gosto para jogos. Lembrando que a continuação do filme já foi anunciada para ano que vem. Mas é isso aí, rapaziada. O que vocês acharam do filme? Quantos anos vocês tinham quando começaram a jogar Five Nights at Freddy's? No caso, eu tinha 12, 13 anos mais ou menos. Não se esquece de se inscrever no canal e dar um like. É nóis, rapaziada. Tamo junto.